Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wesley Gama e no vídeo de hoje eu quero trazer a respeito do chamado que o Senhor tem para a nossa vida de sermos testemunhas dele, né? Quando nós vamos ali no livro de Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, no capítulo 28, nós temos a grande comissão, no qual Jesus Cristo ele está dizendo para os seus discípulos que eles deveriam seguir para outros lugares, fazerem discípulos, batizarem aquelas pessoas, ensiná-las também a respeito do que eles tinham aprendido, daquilo que eles tinham experimentado com Cristo. E quando nós vamos lá no comecinho do livro de Atos, nós vamos ver que um chamado semelhante existe para os discípulos, onde é dito para eles o seguinte: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o Espírito Santo, para que vocês sejam testemunhas, né? E uma coisa interessante que existe nessa palavra testemunhas, que está lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, é porque essa palavra testemunhas, ela é uma palavra que no grego seria martures, que é a mesma palavra da qual deriva a palavra mártir, né? Que seria aquela pessoa que morre em prol de alguma coisa. Qual é a reflexão que eu quero trazer a respeito disso aqui? Primeiramente, Deus, ele nos chama para que nós não apenas anunciemos a sua palavra no sentido formal de abrir a Bíblia e transmita para pessoas informações que ali estão. Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor e vou narrar alguns fatos que estão ali e pronto. Não. Deus, ele quer algo de mais de nós. Deus, ele quer com que aquela palavra que nós estamos lendo, essa palavra, ela nos transforme, que aquela palavra ela modifique o nosso interior, que aquela palavra de fato ela subjugue a nossa natureza pecaminosa, que aquela palavra de fato nos transforme, sabe, de dentro para fora, e que a nossa própria vida ela seja um testemunho daquilo que Cristo tem feito em nós. Um outro ponto que eu trago de reflexão, baseado principalmente nessa derivação dessa palavra lá de Atos capítulo 1, verso 8, que dá origem à palavra mártir, é que na perspectiva daqueles discípulos, eles eles tiveram um contato tão grande com Cristo, que eles estavam de fato dispostos a pregar aquela palavra, mesmo que isso custasse a vida deles, e que de fato para muitos custaram. Você vê, por exemplo, o caso de Estevão, que foi apedrejado por simplesmente pregar a palavra do Senhor. Você vê que Pedro foi preso por pregar a palavra do Senhor. Mas também lá no livro de Atos, no capítulo 4, nós vemos que aqueles homens, Pedro e João, eles estavam pregando com tanta ousadia de Cristo que se tornava inconfundível de que de fato eles tiveram um contato com Cristo Jesus. Perceba, a palavra do Senhor ela não deve somente ser um conteúdo de informações para nós, ela deve nos transformar ao ponto de que quando falemos, de que quando nos apresentemos, expondo a palavra do Senhor, as pessoas percebam que nós tivemos de fato um encontro com Cristo, que Cristo nos transformou e que agora nós somos de fato testemunhas deles. Um outro ponto que eu trago aqui como reflexão é o seguinte: todos nós, que um dia já fomos alcançados por Cristo Jesus, nós temos do que testemunhar. Se Cristo operou algo em nossa vida, nós temos do que testemunhar. Eu trago o meu exemplo. Quando eu decidi começar esse canal, eu fiquei, do que eu vou falar nesse canal? O que é que eu vou trazer aqui? Né? Tem tantas pessoas aqui no YouTube que sabem muito mais do que eu, que conseguem expor as escrituras de uma maneira muito mais persuasiva, de uma maneira muito mais interessante, trazendo muito mais contexto, trazendo muito mais aprofundamento. Quem sou eu diante de grandes nomes que já tem aqui no YouTube? Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que aquilo que Deus fez em minha vida, Ele fez em minha vida. É algo único. O que Deus realizou em minha vida, Ele não realizou na vida de outra pessoa. Porque eu sou um indivíduo único. E Deus, Ele trabalha de forma diferente na vida de cada pessoa. E por aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu entendi que só pelo que o Senhor fez na minha vida, se eu trouxer o que o Senhor fez na minha vida, com embasamento bíblico, com base nas Escrituras, eu já posso testemunhar do que o Senhor fez por mim. Outras pessoas já podem ser alcançadas por isso. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas, muitos cristãos, que eles têm medo, eles têm vergonha, eles se acham incapazes de testemunhar, se acham incapazes, por exemplo, de pregar, de expor as Escrituras, de dar um estudo bíblico. Mas, de fato, isso é um problema, isso é algo que precisa ser resolvido. Mas, se você se acha incapaz de dar um estudo, de pregar, reconheça que Deus já operou algo em você, que a sua própria vida, o seu próprio exterior já deve ser um testemunho do que o Senhor
fez em sua vida, de que sua própria vida deve ser uma pregação, de que sua própria vida já deve testemunhar daquilo que Cristo operou no seu coração, da transformação que ele fez, e isso já muitas vezes pode ser o suficiente para levar outras pessoas para Cristo. Muitas pessoas também podem perguntar para você: nossa, o que é que aconteceu? Né? Você está diferente, você já não é mais aquela pessoa. Isso já é uma porta para você conduzi-la para Cristo. Talvez você não vá dar um estudo, talvez você não vá pregar para a pessoa, mas você simplesmente pode apresentar o caminho e dizer: olha, de fato era daquele jeito, mas eu fui transformado por Cristo Jesus. O Evangelho me alcançou, eu era um pecador, eu estava no pecado, mas eu fui coberto pela graça de Cristo. Cristo, ele veio e me perdoou, ele perdoou os meus pecados. Mas não somente isso, Jesus Cristo, ele começou em mim um processo de santificação, no qual eu estou me tornando cada vez mais semelhante à vontade dele, à imagem dele. Isso já é um testemunho. E a pessoa, ela vai ser conduzida para a palavra do Senhor com convicção de que a palavra do Senhor, ela transforma. Irmãos, testemunhem. Sejam testemunhas daquilo que o Senhor fez na vida de vocês. Não tenham vergonha de pregar o que o Evangelho foi capaz de operar na vida de vocês. Permitam com que a transformação que Deus operou em sua vida alcance outras pessoas e que, se for possível, assim como foi no caso dos discípulos, se for necessário, que você até mesmo entregue a sua vida para o Senhor. Tanto entregar no sentido de se entregar para Ele em totalidade, mas que, se necessário, se for preciso com que a sua vida nesse mundo seja abreviada em prol do testemunho do Evangelho, que assim seja. Porque quando o sangue de um justo é derramado, é porque aquele sangue vai produzir muitas novas conversões. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor te faça uma testemunha em prol do reino de Deus. Um abraço e até a próxima.